imaginou poder escrever de qualquer lugar, a qualquer hora? E o melhor de tudo, sem correr o risco de perder o seu arquivo? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue usar uma ferramenta poderosíssima para que você consiga escrever em qualquer lugar, a qualquer hora e ainda por cima terminar a sua história mais rápido. Minha nação, seja bem-vindo ao Lição Nerd, um canal que te ensina a criar histórias através das histórias que você já ama, a criar histórias tão boas quanto as histórias que a gente já ama. Toda terça e quinta eu trago aqui verdadeiras aulas de escrita criativa gratuita no canal, terça e quinta às 18 horas, onde geralmente, principalmente na quinta-feira, eu pego uma história, analiso ela e ensino para você a técnica que aquela história utiliza para gerar tantos espectadores ou leitores, e aí você consegue aprender a técnica e aplicar na sua história. Mesmo que você não tenha visto aquela história, que geralmente é um anime, você ainda assim vai aprender a técnica, então assiste, porque você só tem a aprender. Me segue no Instagram também, que vai estar aparecendo aqui ou aqui embaixo, tanto faz, eu não sei onde o editor vai colocar isso, tá aparecendo aqui. Lá eu também dou mais dicas e principalmente acabo conversando também com vários de vocês que têm dúvida e até mesmo às vezes analisando a história de quem me manda lá. Eu sorteio algumas vezes a gente acaba batendo um papo, uma live sobre a sua história, sobre como você tá travado, pra, enfim, ajudar a destravar. O meu objetivo aqui é que cada vez mais histórias, boas histórias, sejam feitas nesse mundo. Quanto mais história, melhor. Boas histórias, claro. E eu tô fazendo esse vídeo para salvar a sua história, pequeno gafanhoto. Só quem já teve a dor de perder a sua história, atenção editor, música triste de fundo, sabe a dor que é você perder uma parte da sua memória e você não vai recuperar mais. Você tá lá digitando de uma boa e de repente o seu computador pifa, o seu celular pode ser roubado. Se você mora no Rio de Janeiro, isso é muito possível de acontecer. Ou o próprio celular pifa e você acaba perdendo todas as suas anotações. Eu já passei por essa dor e eu sei que talvez você que esteja desse lado também já sofreu isso, de perder a sua história. Isso é muito ruim. Porque por mais que tudo aquilo saiu da nossa mente, cara, é muito difícil a gente lembrar de tudo de novo, cada detalhe, cada frase, cada diálogo que a gente criou pra ter que escrever tudo de novo. Dá vontade de sentar e chorar. Isso já aconteceu comigo e depois disso eu fui buscar ferramentas para que nunca mais isso acontecesse. E eu descobri algo muito melhor. Não só uma ferramenta que me ajudasse a nunca mais perder as minhas histórias, que a gente podia dizer que era simplesmente um backup, mas já vai além disso. Foi algo que me ajudou a escrever a minha história muito mais rápido. Se eu não tivesse essa ferramenta, eu teria demorado 2 vezes mais para conseguir concluir o meu primeiro livro. Eu vou te explicar como e por que essa ferramenta funciona tão bem e pode ajudar você. E o melhor, é de graça. Os meus aprendizes, toda vez que eles entram no curso, uma das primeiras missões que eles têm que fazer é justamente achar esse lugar seguro para escrever. Porque eu não quero que ninguém se dê o trabalho de fazer um baita de um planejamento, começar a escrever a história empolgada e de repente perder ela, porque o seu ânimo vai pro ralo juntinho com aquela história. Para você ser uma pessoa um pouco mais profissional, você tem que entender que tudo que você escreve precisa ser muito bem guardado. Minimamente fazer um backup, salvar em outro aparelho, num HD externo, ou até mesmo mandar para você no próprio e-mail, que era algo que eu fazia antes de ter essa ferramenta. Toda vez que eu terminava de escrever lá no Office, eu mandava para mim por e-mail, e aí, obviamente, eu não ia perder, estava tudo salvo lá online. E essa ferramenta que eu trago para vocês também salva automaticamente, ela usa desse critério de backup, salva automaticamente na nuvem. Essa nuvem, não é dessa nuvem, não é a nuvenzinha do Goku que eu estou falando, nem a nuvenzinha da Akatsuki, mas é a nuvem. Tá lá, tá aqui, tá em todos os lugares, sei lá. A nuvem, na verdade, é um sistema onde os programas, os softwares que utilizam desse backup, né, desse sistema de armazenamento em nuvem, significa que ele está salvo online, ou seja, de qualquer lugar você pode acessar, não necessariamente no dispositivo primário. Se eu digito algo no meu celular, eu posso abrir também no meu computador, no meu tablet, no tablet de outra pessoa, enfim, eu posso acessar ele de qualquer lugar, ele fica online. E esta ferramenta maravilhosa nada mais é do que o Google Drive. Eu sei que você talvez já tenha ouvido falar sobre ele, na verdade você nessa pandemia deve ter usado bastante se você principalmente trabalha, precisa compartilhar arquivos ou se você fazer algum curso online, né?
As escolas, as faculdades, com certeza devem ter utilizado bastante, até porque o Google, ele é uma ferramenta gratuita. Tem muito recurso, você consegue usar bastante ele de forma gratuita. Eu uso ele de forma gratuita e de forma paga para gerenciar as coisas aqui do Lição Nerd. E não me arrependo em nada. Por que essa ferramenta me ajudou e por que muitas pessoas não utilizam ela para escrever? O Google Drive, ele é uma pasta, mas dentro dele você consegue criar arquivos como se fosse o Office. Dá para você criar um PowerPoint, dá para você criar o Excel né, uma planilha. E dá para você criar um documento como se fosse um Word. Esse documento você consegue digitar dentro dele igual um Word, e aí abrir ele de qualquer lugar. Por que isso me ajudou muito? Primeiro, óbvio, eu parei de perder as minhas coisas. Mesmo que o computador pifasse, não tinha problema, estava tudo salvo na nuvem, porque eu sempre escrevia online, abria lá www.google Drive, abria meu documento e digitava por lá. Não salvava ele no aplicativo do computador. No celular, ele só funciona no aplicativo, mas toda vez que eu digitava, ele salvava na mesma hora. Se eu não tinha internet no momento, assim que eu chegasse num lugar com internet, ele salvava na hora. Isso me ajudou muito a escrever dentro do ônibus. Quando eu comecei a escrever o meu livro, eu não tinha tempo. É uma coisa que vocês reclamam também. Eu saía 5h30 da manhã, no mais tardar 6 horas da manhã de casa, para poder estar 9 horas no Rio trabalhando. E depois eu ainda saía, às vezes, 11 horas do trabalho, meia-noite, 10 horas. Eu ficava muito tempo dentro do ônibus. Então eu aproveitei esse espaço dentro do ônibus para ajudar a eu digitar, a eu escrever a minha história. E se eu não tivesse isso, eu não conseguisse escrever do celular, dentro do Google Drive não daria certo. No final desse vídeo eu vou te mostrar como eu fazia isso, porque talvez se você fizer de um jeito errado, pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Fica até o final que eu vou te dar essa dica bônus. Já aproveita e se inscreve nesse canal, porque essa dica salva a sua história, literalmente salva a sua história de ser perdida por aí, e você pode aprender muito mais dicas para você conseguir construir histórias maravilhosas e conquistar leitores com elas. Se inscreve no canal. Aí você pode estar falando, nossa Juliana, mas e se alguém roubar, se alguém hackear e etc? Você pode ativar uma coisa dentro do Google que se chama verificação em 2 etapas. O Instagram tem isso, o Facebook tem isso. Se você não tem nessas ferramentas, nesses aplicativos, aconselho fortemente que você faça. O número de hackeamentos realmente tem subido bastante. Por isso que as ferramentas criaram essa verificação de 2 etapas. O que significa? Que toda vez que você for logar num lugar diferente, ele, além de você colocar a senha, ele precisa que você coloque um outro código de segurança que geralmente é mandado para um outro arquivo, para uma outra coisa, enfim. Isso te dá mais segurança para você ter os seus arquivos, para as pessoas não apagarem ele, né, da sua base, do seu OneDrive. Todo o código que você compartilha lá é rastreável, você não precisa compartilhar, não saia compartilhando os seus códigos, né, as suas planilhas, os seus documentos do Google Drive para todas as pessoas. Saiba bem, se você quiser compartilhar, você também tem a opção de colocar lá, compartilhar apenas para a pessoa ler. Então ela não pode invadir, corrigir, excluir nada do que você fez dentro do seu documento. E mesmo que você pode parar para pensar, ok, você escrevia dentro do celular, mas e se na hora que você estivesse escrevendo aquilo fosse roubado? É aí que está o pulo do gato. Como eu falei, mesmo se eu tivesse sem internet, a partir do momento que eu tivesse com internet, ele ia lá e salvaria. Então, pelo menos a maioria, tudo que eu escrevi antes estaria salvo. Eu só perderia aquele pedacinho que eu estivesse escrevendo ali naquela hora, no momento que eu estivesse sem internet. Mas, para também não ocorrer algum problema, eis a dica bônus de como você utiliza isso para otimizar a sua escrita dentro do Google Docs. Primeiro, eu criei um arquivo raiz, que era o arquivo onde estava realmente tudo que eu tinha escrito, e um arquivo rascunho, que era uma folha, um documento em branco, onde eu escrevia no celular. Por quê? No celular é mais chato de digitar, então realmente acaba acontecendo mais erros de digitação. E para não embolar isso na história, para que a história não ficasse, para que o arquivo raiz não ficasse todo cheio de erros, eu escrevia nesse arquivo rascunho, tudo que enquanto eu estava com o celular. Depois, quando eu chegava em algum local onde eu pudesse estar com a internet, e principalmente que eu pudesse acessar o computador, que é mais fácil, eu copiava tudo desse arquivo rascunho e aí sim colocava no arquivo raiz. Então, como eu estava no local com internet, ele salvava na mesma hora, tudo nesse arquivo raiz,
e eu não ficava mexendo, fazendo alterações nele. Eu só fazia os ajustes no texto, se tinha algum erro de digitação, né, grande ali, às vezes no digitar a gente come palavras e etc, eu corrigia e passava para esse arquivo raiz. Nesse arquivo raiz eu só mexi mesmo quando eu tinha tempo para parar e revisar, ou seja, só no final da história. A todo momento eu fazia num rascunho e depois passava para esse arquivo raiz. Desse jeito eu não ficava com problemas de, às vezes, no celular, como é pequeno, a gente, sei lá, apaga uma coisa sem querer, apaga o arquivo, ou digita errado, aí fica uma história meio embolada. Então, para evitar esse tipo de problema, eu tinha esses dois arquivos. Tem um arquivo raiz, que é o seu arquivo onde você vai compilar tudo que você escrever, e tem um arquivo rascunho. E toda vez que você terminar de escrever nesse arquivo rascunho, você tira tudo de lá e passa para o raiz, mas não deixa nada compilando no rascunho, ou seja, acumulando. Apaga o texto que você já salvou lá no arquivo raiz e começa do zero novamente. Usar outros aplicativos pode ser legal. Várias pessoas já me mostraram alguns outros aplicativos que também têm recursos de escrita. Por que que eu não utilizo? Porque eu gosto do mínimo de aplicativos possível e como eu já uso o Google Drive para escrever os roteiros aqui, para escrever minhas histórias, para escrever N coisas, eu realmente prefiro usar, porque eu só tenho um aplicativo que eu consigo fazer várias coisas, tanto do trabalho, quanto para lazer, quanto para escrita, eu uso o Google Drive. Então, por isso que eu só tenho o Google Drive e o Google Docs. E se você quiser usar outro aplicativo, não tem problema. Só preste atenção se esse aplicativo tem esse backup e se você consegue acessar esse backup de forma fácil. Se você conhece outra ferramenta que tem essas mesmas funcionalidades e tem esse backup fácil, conta aqui embaixo nos comentários que tipo de ferramenta você usa. Por favor, não escreva sua história no WhatsApp num grupo para você mesmo, porque às vezes o backup do WhatsApp falha e você pode perder tudo que você colocou lá. Até para ideias existe uma ferramenta dentro do Google Drive, mas sobre ela eu vou contar num próximo vídeo, onde eu guardo as minhas ideias, a minha incubadora de ideias, onde eu crio ali, vou modelando as melhores ideias para as melhores histórias. Mas disso eu conto num próximo vídeo. Não se esquece, toda terça e quinta, aulas, 18 horas, eu espero por você. Geralmente são ao vivo, às vezes são gravados, mas o que importa é que o conteúdo é bom. Beijo grande, e até a próxima.